o anúncio de uma PEC de transição para viabilizar um auxílio permanente de R$ 600, o novo governo federal está sendo pressionado a escolher um nome técnico para o Ministério da Fazenda, por ação da Thaís Herédia e do Gustavo Uribe, que estão aqui com a gente e que vão nos contar. Thaís, daqui a pouquinho, né, Uribe? Conta então pra gente o que você conseguiu apurar até agora sobre isso. Até porque eu acordei ela ontem à noite com essa apuração. Tá? Ela adora que você faça isso, viu? Ela ficou bastante irritada, mas hoje ela já me perdoou. Nós tivemos a PEC, então, de transição que está sendo elaborada. Tivemos uma entrevista aqui ao vivo no Live CNN com Marcelo Castro. Ele disse que deve ficar acima dos 100 bilhões o montante fora do teto de gastos. É por isso que ontem o mercado financeiro e integrantes de partidos do Centro Democrático enviaram algumas mensagens à equipe de Luiz Inácio Lula da Silva, de que diante de um quadro de possibilidade de não respeito à lei de responsabilidade fiscal, seria melhor ter um economista ou um nome técnico no Ministério da Fazenda. Lula já tinha indicado que queria um político, eventualmente Fernando Haddad, mas aí o pedido foi de que é preciso dar uma nova âncora fiscal ou alguém que represente a lei de responsabilidade fiscal para fazer um aceno tanto aos partidos de centro no Congresso Nacional, que Lula quer conquistá-los para que tenha uma base sólida de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e também ao mercado financeiro. Por isso a ideia é deixar a parte política para planejamento. E aí Fernando Haddad poderia ocupar esse posto, porque é justamente a pasta que vai negociar com o Congresso Nacional a elaboração do orçamento da União. E aí Fazenda haveria um nome um pouco mais técnico, que fosse o responsável por implementar a política econômica do novo governo petista. E aí alguns nomes são citados na Bolsa de Apostas, mas sem nenhuma definição. O próprio Lula tem dito nos bastidores que só vai definir os nomes a partir da semana que vem. Que nomes têm aparecido? O mercado financeiro tem falado muito de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda. Conversei ontem com o Henrique Meirelles, ele disse que não houve nenhum convite ainda para o Ministério da Fazenda. Mas é consenso no novo governo que Henrique Meirelles fará parte desta equipe econômica, seja à frente de um banco, como o BNDES, por exemplo, ou seja à frente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, que será recriado. Outro nome citado para a equipe econômica é o de Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eventualmente para o Ministério da Indústria. É também citado Roberto Azevedo, que é ex-diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. É um diplomata conhecido, que tem experiência em negociações comerciais e poderia ajudar neste novo governo. Então o que se espera é que Lula, neste momento, faça esse aceno, mas Lula já avisou, só irá definir os nomes mais para frente, eventualmente no final de novembro. Obrigado por enquanto, viu, Uribe? Vamos juntar já com o Uribe e Thaís Herédia. Cadê ela? Pode pôr. Já discutimos e debatemos aqui essa mania que o Uribe tem de te incomodar durante a noite, sendo que você acorda pela madrugada com apurações. Mas a gente agradece não vive sem mim. Mas a gente agradece por ter essa dupla colaborando com informação também aqui pra gente. Ô Thaís, quem assumir esse cargo vai ter um desafio enorme pela frente, que é manter as questões sociais, os programas sociais, mas diminuir o impacto disso. E como? E de onde tirar dinheiro? E como diminuir o impacto numa folha que já está assim apertada? Oi, Evandro. Boa tarde. Oi, Marcela. Boa tarde. Oi, Uribe. Eu não vivo sem ele também, então não tem problema. Ele pode me acordar, ainda mais fazendo o jornalismo que ele faz, que é excelente. Então, para trabalhar junto, eu acordo por ele. Ele vai ficar se achando. Nossa, aguenta, vão ser 2 meses de achismos inflado. aqui. Mas vamos lá, gente, pelo seguinte, olha, é assunto sério, né? A gente fala assim, o que o mercado quer, vamos muita calma nessa hora, pelo seguinte, o Estado brasileiro, ele se financia com impostos, cobrança de impostos ou com endividamento público. No Brasil, essas duas fontes já estão no limite, né? A carga tributária brasileira já é muito alta e o endividamento do setor público brasileiro também é muito alto. Comparado a quê? Comparado aos emergentes, comparado ao perfil da economia brasileira, ao tamanho que somos e representamos, ao tamanho, a força de crescimento da economia brasileira. Então, não é um número que sai da cabeça de ninguém, é uma conta que precisa levar em consideração a capacidade de crescer, por
portanto, de gerar impostos, porque quando o PIB cresce, os impostos recolhidos também aumentam, é o que a gente está vendo, por exemplo, nesse ano. Então, é preciso haver uma fonte de financiamento para o Estado que seja uma fonte de equilíbrio da economia. Para isso funcionar, o equilíbrio precisa estar também nas despesas. Então, se há uma despesa que consome muito mais ou que é muito maior do que a receita, o endividamento vai crescer. Eu não gosto de fazer comparações simplórias, por exemplo, quando a gente entra no cheque especial, o Gustavo Uribe sabe bem disso, mas é mais ou menos isso. Se a sua renda não complementa o cheque especial, a sua dívida vai ficando cada vez maior. A conta do orçamento federal é de uma complexidade muito maior do que essa, óbvio, mas é só para a gente ter uma ideia de como caminha a trajetória do endividamento público segue por causa disso. Então, eu vou trazer aqui para vocês um dado, uma conta feita pelo economista Vitor Cândido, da RPS Capital, que mostra essas premissas para o acompanhamento e para a busca desse equilíbrio entre aquilo que se gasta e aquilo que se deve. Uma previsão feita pelo Vitor é a seguinte: olha, se o PIB em 2023 crescer 1%, não é ainda o que está se esperando, nós vamos ver daqui a pouco, com o juro real, ou seja, a taxa Selic menos a inflação de 4%, o governo precisa fazer um superávit de quase 2,5% do PIB, ou seja, tem que sobrar dinheiro nas contas e não faltar, de quase 2,5% do PIB para estabilizar a dívida pública. Então, assim, para manter a dívida sob controle. Qual é a previsão atual? É um PIB menor de 1%, um juro real maior do que esses de 4%, e já um déficit nas contas, ou seja, o esforço fiscal para evitar que uma trajetória ascendente da dívida aconteça, ele é muito maior do que a previsão da realidade que as contas públicas apontam. Então, por isso, essa pressão ao governo para encontrar um nome que seja uma âncora para a Fazenda, uma âncora para a gestão das contas públicas e da política econômica do governo. Até porque não adianta o ex-presidente Lula fazer como Luiz XIV, o Estado sou eu, dizer que a âncora é ele. É preciso que ele dê, então, cartas e acenos para que se prove que realmente há um respeito à responsabilidade fiscal do país. Bom, gente, valeu pela apuração aí de vocês dois.